muito bem-vindos. Eu sou a pastora Paula Adriana. Estamos aqui para o nosso primeiro encontro do Clube Curadas. E esse encontro nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, a carência emocional, né? É um assunto atual, um assunto muito comum, já que a maioria da população sofre de algum tipo de carência. E através do olhar bíblico, nós vamos mergulhar neste assunto, buscando a cura, buscando preencher o vazio que existe em nós. Amém? Especial, a mulher e a carência emocional. Vamos quebrar os paradigmas, vamos ver o olhar bíblico sobre carência, saber o que é verdadeiramente a carência emocional. Muitas pessoas retratam a carência como se a pessoa fosse uma pessoa mimada, uma pessoa, sabe, a carência emocional. Quando nós pesquisamos verdadeiramente o que é carência emocional, se você for no dicionário, no computador, no Google, pesquisar o carência emocional, ela vai te dizer que é uma falta, é uma necessidade de carinho, né? E essa palavra falta e necessidade é algo muito profundo, porque quando nós falamos de falta, nós falamos de algo que nós não temos. Quando nós falamos de necessidade, nós falamos de algo que é essencial. É uma necessidade, é algo essencial para a nossa sobrevivência. E a carência emocional, ela é um sentimento causado por outro sentimento. Na verdade, pela falta de um sentimento. E ela pode decorrer desde a sua infância. Quando nós trabalhamos a questão, num outro encontro que nós tivemos, que nós trabalhamos no Clube Curadas, foi fechado. Nós trabalhamos as emoções, nós falamos sobre as janelas traumáticas, nós falamos sobre a âncora da memória, nós falamos sobre os traumas da infância, o que eles causam, sobre os momentos ruins vividos por nós, decepções. E quando nós vamos abordar o tema da carência afetiva, é essencial que nós retrocedemos a esse assunto, porque já que a carência, ela é a falta de um sentimento, é a necessidade de algo que nós não temos, que nós não podemos desfrutar neste momento, é algo que ficou lá para trás. Então é bom nós revermos esses conceitos também. Quando nós pensamos em carência emocional, você logo imagina uma fragilidade. Você logo imagina alguém sofrendo de carência, alguém muito triste, alguém muito desanimado, mas nós podemos observar no comportamento de pessoas que sofrem deste mal, que sofrem desta falta de sentimento, nós podemos observar diferentes tipos de comportamentos, né? Nós podemos ver uma pessoa que trabalha a sua emoção, que trabalha a sua falta, né, de carinho, que trabalha a sua carência, buscando satisfazer alguns desejos físicos, como, por exemplo, distúrbio alimentar, né, o excesso de compras, o excesso de cuidados com o corpo, o excesso de exercícios físicos. Tudo isso pode estar associado a alguma falta no seu emocional. Então, a carência emocional, ela é a necessidade de alguma coisa básica, a falta ou a privação. Por exemplo, a carência de alimentos, ela causa no nosso corpo uma anemia, porque a falta dos nutrientes provoca certos tipos de doenças no nosso organismo. E daí, quando nós falamos de emoções, nós já não estamos falando do corpo físico, nós estamos falando do lado emocional. Daí vem a necessidade emocional. A carência, ela é uma necessidade emocional, tornando-se então uma carência afetiva, né? Quando nós falamos de carência afetiva, nós estamos falando de falta de carinho, nós estamos falando de falta de atenção, nós estamos falando de falta de amor, de falta de cuidados, que tudo isso pode ter ocorrido na infância. Mas é muito bom também lembrar que na maioria desses casos, às vezes a rejeição ou a falta de carinho, na verdade, ela às vezes pode ser verdadeira e também pode ser algo que a mente da criança construiu a partir daquilo que ela viu. Porque nós adultos, nós só repetimos, nós somos um ciclo, na verdade, um ciclo vicioso.
Nós repetimos na nossa fase adulta aquilo que nós vivemos na nossa fase da infância. Aquilo que fez parte da construção do nosso eu quanto ao ser humano, desde o caminhar, do amamentar de tudo, nós refletimos tudo isso na nossa fase adulta. Por exemplo, uma pessoa que ela é resmungona, uma pessoa que ela é muito dependente de outra pessoa, uma pessoa que nunca está de bem com a vida, uma pessoa que é sempre negativa, ela está refletindo uma fase da vida dela que ela vivenciou antes. Uma pessoa hoje que não acredita mais em ninguém, uma pessoa que tem necessidade, está sempre se expondo, é uma falta que ela está vivendo. Existe uma necessidade que precisa ser preenchida no seu coração, na sua alma. Aí você pode até me perguntar, mas por que então que nós temos esse tipo de emoções? Por que essas emoções fazem parte da vida da gente? Quando Deus nos criou, nós somos formados, na verdade, por corpo, alma e espírito. As emoções, elas fazem parte da nossa alma. Se tirarmos as nossas emoções de nós, nós não somos nada, seremos um robô. Então, as emoções, elas fazem parte da nossa vida. Elas são essenciais para que nós sejamos seres humanos e agimos como seres humanos racionais. São as emoções que nos permitem nos alegrar, são as emoções que nos permitem termos prazeres com algumas coisas, são as emoções que nos permitem amar, são as emoções, são tudo isso que nos permite. As emoções são essenciais para a nossa vida. Agora, o que é perigoso para o ser humano é quando o ser humano tem um descontrole dessas emoções. Porque já que nós somos formados por corpo, alma e espírito, é necessário ter um equilíbrio entre o espírito e a alma. O espírito é a nossa conexão com Deus. A alma é a nossa conexão com o homem carnal, com o corpo, com as coisas terrenas. Por isso que as emoções habitam na alma. Por isso que a alma é a sede das emoções. Porque é através do nosso corpo que nós vamos sentir algumas emoções. Através daquilo que vemos, daquilo que tocamos, daquilo que sentimos, daquilo que vivemos. Então, por isso que a alma, ela é a sede das emoções. Então, quando há um desequilíbrio, quando as emoções estão muito mais afloradas que o nosso contato com Deus, há ali um descontrole. E a partir desse momento nós somos então controladas pelas emoções. Pessoas que agem pelas emoções são pessoas que sofrem muitas decepções. Porque por emoções, às vezes nós tomamos decisões que não deveríamos ter tomado. Por emoções, aí essas decisões tomadas por essas emoções, digeridas por essas emoções, agora causa em nós um distúrbio, uma rejeição, uma coisa, né? Eu sei que todos nós, todo ser humano, ele precisa de atenção. Todo ser humano precisa de atenção. Nós vamos ver que essa necessidade nossa, ela vem desde a nossa infância. A necessidade de atenção do ser humano, ela é desenvolvida desde a infância, desde que nós nascemos. Um bebê, quando nasce, ele precisa de uma atenção específica dos seus pais, né? Porque ele se torna dependente dos seus pais. O bebê só come se os pais lhe der, o bebê só troca as fraldas se os pais lhe trocar, o bebê só toma banho se os pais lhe der banho. Isso é uma dependência que os bebês têm, é uma necessidade que os bebês têm dos seus pais. Agora, o que não pode acontecer é nós levarmos essa dependência da infância para a nossa fase adulta. Porque lá na nossa fase adulta, nós não teremos mais os nossos pais para satisfazer as nossas necessidades. Por isso a importância do desligamento dessa dependência, o desligamento emocional nessa parte. Porém, também nessa parte da infância, se houver um déficit, se houver ali a falta de alguma necessidade dessa não for preenchida, ela também pode causar um grave distúrbio na nossa fase adulta. Nós podemos carregar isso. Eu tenho certeza que tem pessoas até hoje que lembram-se da sua parte da infância e tem alguma crítica a fazer em relação aos seus pais. Ah, porque meu pai deveria ter feito isso, porque minha mãe não fez isso, eu não tive isso quando eu era criança. Essas são as frases
mais faladas por quem tem carência. Eu não recebi o carinho que eu deveria ter recebido, eu não recebi a atenção que eu deveria ter recebido, eu não recebi o amor que eu deveria ter recebido dos meus pais. A pessoa carente, ela costuma culpar o seu fracasso na fase adulta pela sua necessidade não suprida na sua fase da infância. Por isso que tem que haver um desligamento. É necessário haver uma cura, estabelecer um limite entre a fase da infância e a fase da adulta, porque nós não podemos carregar a fase da infância para a fase adulta. Porque se nós formos fazer um paralelo, nós vamos imaginar o seguinte: ok, a minha mãe deixou de me dar isso, mas será que minha mãe recebeu isso quando ela também era criança? Porque, como eu disse no início, na fase adulta, nós repetimos aquilo que nós vivemos na nossa fase da infância. Então, a sua mãe é com você o que a sua avó foi com a sua mãe. Ninguém pode dar amor se não receber amor. Ninguém pode dar carinho se não receber carinho. É por isso que você está aqui hoje, porque você precisa curar essa sua carência emocional. Você precisa entender essa sua carência emocional para que as suas ações de hoje não se reflitam na fase adulta dos seus filhos ou de quem você ama. A carência emocional, ela é algo muito ruim até para um relacionamento entre namorado e namorada, marido e mulher, ou até mesmo amigos e também no nosso trabalho. Aí você me pergunta, mas o que é carência afetiva? É o estado de dependência emocional. Nós temos a carência emocional, que é a falta de um carinho, a falta de um sentimento que não nos foi dado em alguma fase da nossa vida, que agora vai se transformar numa carência afetiva, que é o estado de dependência severa. Porque pela essa carência emocional não tratada e não curada, os seres humanos desenvolvem uma dependência emocional severa. Mas o que é isso? O que é isso? Isso é a dependência emocional afetiva. Quando essa dependência emocional afetiva ela entra em ação, aí começam as cobranças, os medos excessivos e também os ciúmes excessivos. O que é uma pessoa dependente afetivamente? Uma pessoa dependente afetivamente é uma pessoa que coloca toda a sua alegria, todo o seu futuro, toda o seu ser, a construção da sua vida, a construção do seu futuro, ela coloca na dependência de outra pessoa. Vamos supor, eu só sou feliz se for com tal pessoa. Eu só consigo ir para a faculdade, entrar na faculdade se fulano entrar comigo. Isso é uma dependência emocional. Você não consegue se sentir capaz de se tornar condutor da sua própria vida. Você não consegue mais controlar o teu próprio eu. O teu eu agora tem que ser controlado por uma outra pessoa. E a partir da sua dependência afetiva dessa outra pessoa, você também quer controlar a vida dessa pessoa. Um dependente afetivo, ele não aceita que o seu melhor amigo também se relacione com um outro grupo de amigos. Um ciúme, uma pessoa que é ciumento excessivamente, ele não permite que o seu cônjuge, o seu namorado, ele não tenha contato com outros tipos de pessoas, porque ele acha que em outras pessoas ele vai encontrar algo melhor do que está encontrando nele. A falta que existe nele causa um medo excessivo de que essa pessoa pode encontrar um complemento na outra pessoa. O que falta em mim, ela vai encontrar na outra pessoa. Então, eu preciso cercar ela, eu preciso fechar para que ela não entre em contato com outras pessoas e descubra nessas outras pessoas aquilo que não está descobrindo em mim. Então, essa é uma pessoa que é dependente efetiva em excesso. Ela desenvolveu uma carência efetiva em excesso, tornando-se dependente de outra pessoa. Esse é o grande perigo, porque esse sentimento de dependência, ele acaba sendo um peso para ambas as partes, dentro de um relacionamento principalmente, uma vez que nenhum consegue suprir a necessidade do outro. Porque a pessoa que ela é totalmente dependente de outra, que ela tem uma carência efetiva em excesso, ela nunca vai encontrar, o outro nunca vai ser o suficiente para suprir a sua necessidade. Apesar de todo o controle,
apesar de todo o ciúme, apesar de todo ali o cerco que ela cria na outra pessoa, ela não é curada. Pelo contrário, o sentimento só vai crescendo cada vez mais. A falta só vai aumentando. O buraco vazio só vai se tornando cada vez maior. Porque a partir desses sentimentos, desses ciúmes, desses medos, tudo isso vai criando uns blocos, uns muros entre uma pessoa e outra. E, por outro lado, a outra pessoa também não vai se sentir com as suas necessidades supridas em relação ao seu cônjuge. O grande erro do ser humano é achar que a sua felicidade está no outro. Um exemplo, eu caso para quê? Para ser feliz. Eu caso com uma pessoa porque eu quero que aquela pessoa vai me fazer feliz. Quando na verdade não, você tem que ser feliz para você fazer a vida da outra pessoa também feliz. Eu caso porque, eu tô vivendo sozinha, eu não quero mais viver sozinha, vou procurar alguém. Você não precisa de uma bengala para viver feliz. Você tem que curar o seu eu, você tem que controlar o seu eu, controlar as suas emoções. Depois que tudo em você estiver em controle, aí sim você consegue dividir a sua vida com outra pessoa. Porque a pessoa, ela vem não para te completar, ela vem para te complementar. Ela é um complemento na sua vida. Ela não é aquilo que te falta. Ela é aquilo que você tem, que vai juntar com o que ela tem, e os dois vão completar a vida um do outro, vão complementar. É só um complemento. Sabe quando você faz um bolo e falta ali a cereja? É isso. Não é uma dependência. O bolo poderia ter ou não a cereja. Ele continuaria sendo bolo. É isso que nós temos que entender. Você continua sendo você. Você continua tendo seus objetivos, você continua sendo feliz, você continua sendo alegre, você continua sendo sorridente, você continua sendo capaz. Independente ou não de ter outra pessoa na sua vida. Agora, com essa outra pessoa, as coisas se tornam melhor. Os dois começam a andar juntos, os dois começam a pensar juntos, e o que poderia agora ser um bolo, se torna um bolo de vários andares. O que poderia alimentar uma pessoa, agora alimenta várias pessoas. É isso que tem que acontecer na sua vida. São esses tipos de coisas que você tem que desenvolver. E também nós vamos ter um olhar específico sobre a Bíblia. Quando eu disse que você não precisa ter medo se você tem esse tipo de pensamento, eu estou dizendo que as emoções, ela faz parte da sua alma, como eu já mostrei. Ela faz parte da construção do teu eu. Nós somos também compostos pelas emoções. E não fique triste, porque você não é o único que passa por esse tipo de coisas. Você não é o único que tem carência emocional. 28% da população brasileira se diz carente, sabia disso? A pesquisa de Ibope falou isso. E 21% afirma que jamais recebeu algum tipo de carinho dos seus pais. Olha o quanto a população é doente, enfraquecida. Olha como isso tudo afeta a vida das pessoas. Muito bem, vamos dar continuidade. Por que nós somos tão carentes? Talvez você tenha se perguntado talvez você não consiga nem compreender o porquê que você está sentindo tal necessidade. Talvez você não consiga compreender, às vezes, você até se pergunta, eu não sei por que eu ajo assim, eu não sei por que eu sou tão ciumenta, eu não sei por que eu faço isso, eu não sei por que eu tenho sempre essas mesmas atitudes em relação a outra pessoa. Como eu disse desde o início, o que fazemos na vida é repetir as experiências que registramos desde a infância. A forma como recebemos afetos ou não será reproduzido no mundo. Ou seja, em geral, o adulto com carência afetiva, ele é o resultado de uma criança que não recebeu o devido carinho na infância. O que te falta hoje é o que você não teve na tua infância. E você precisa quebrar esse ciclo. Você não precisa levar isso para a tua fase de adulto. Você não precisa levar isso para frente. Você não precisa passar a mesma coisa. Por isso a necessidade de nós curarmos essa ferida, de nós fecharmos esse buraco, esse vazio que há dentro de nós. Porque se esse buraco for fechado, agora nós vamos tornar a vida dos nossos filhos diferente daquilo que nós vivemos. Caso contrário, o seu filho vai desenvolver o mesmo trauma, a mesma carência que você também desenvolveu. O trauma ele pode ocorrer
por uma situação verdadeira ou que foi projetada como forma de entender o momento. É aquilo que eu disse no início. Muitas das vezes, nós interpretamos o agir do outro da maneira que nós compreendemos. Mas como isso, pastor? É o seguinte, às vezes, uma pessoa fala algo para você, ela tenta falar uma coisa, mas você compreende outra. Agora, por que você compreende outra? Porque o teu eu não aceitou muito bem aquilo. O teu eu não está curado em relação àquilo que ela foi falado. Quando você fala, eu costumo dizer isso porque o que nós falamos é verdadeiramente aquilo que nós sentimos. O que nós apontamos às pessoas é verdadeiramente aquilo que existe em nós. O que nós falamos em relação de outras pessoas é o que nós vivemos. Por exemplo, uma pessoa, você está conversando com a pessoa e você está dizendo, essa pessoa é ignorante, essa pessoa está falando alto comigo, essa pessoa está gritando, talvez nem esteja. Talvez seja a forma como você esteja interpretando, porque você também age dessa maneira. Ou alguém agiu com você desta maneira, falou alto com você, gritou com você lá atrás, criando um trauma. Então agora, qualquer tomzinho de voz elevado para você, abre-se uma janela killer na sua mente e a âncora da sua memória, ela é arquivada ali, ela é acionada ali. E a partir daquele momento que aquela pessoa levou um tom de voz, é desenvolvido na sua mente lembranças de coisas que você viveu. E aquele tom dela, às vezes, nem altera, mas na tua mente, ela começa a alterar e se tornar cada vez maior, cada vez mais alto. A tua mente, então, começa a processar tudo aquilo que você já viveu antes, porque a âncora está lá, nessa janela killer. Não é algo que foi armazenado lá atrás. Ela está lá, ancorada ali, te fazendo ter lembranças dos traumas que você viveu. E muitas das vezes você nem está ouvindo o que a pessoa está falando. Você está apenas revivendo o que você viveu no passado. É por isso que muitas das coisas às vezes não são verdadeiras. São coisas que nós interpretamos a partir das nossas emoções, das nossas experiências, das nossas vivências. E é isso que nós não podemos ter. É isso que nós não podemos levar para uma vida futura. Nós precisamos, temos que quebrar todas essas coisas. Aí eu te falo agora sobre os sintomas de uma pessoa carente. Como age uma pessoa carente? Uma pessoa carente, uma carência efetiva, aquela dependência emocional, normalmente é uma pessoa submissa. É uma pessoa que ela é muito submissa, extremamente submissa a outras pessoas. Ela obedece todas as pessoas. Se as pessoas mandam ela fazer coisas que ela jamais faria por ela mesma, ela faz. Ela tem a necessidade de obedecer. É uma necessidade dela em obedecer outras pessoas, independente da ordem que foi dada. E pode ser qualquer pessoa. Ela tem a necessidade de ser submissa a uma pessoa. Se não tiver ninguém mandando, ela não faz. Se não tiver ninguém dando ordem, ela não faz. Ela precisa que alguém dê ordem. Outro sintoma é o medo de desagradar. Uma pessoa que tem uma carência, desenvolve uma carência afetiva, é uma pessoa que ela tem medo de agradar outras pessoas. Tudo que ela faz é pensando nas outras pessoas. Ela não consegue desenvolver nada por ela. Ela não consegue olhar para ela. Ela está com os olhos dela voltados sempre para as outras pessoas. O que vão falar, o que vão pensar. E essa roupa, tem pessoas que desenvolvem esse tipo de carência que não conseguem escolher uma roupa para se vestir. Ela precisa da aprovação do outro. E se ela gostou, ela pode até ter gostado da roupa, pode até ter gostado do jeito que o cabelo, da cor, mas ela não usa se ela não for aprovada por outra pessoa. Se vier um outro dizer assim, não gostei do meu cabelo, ela vai lá e muda o cabelo. Não gostei dessa roupa, ela vai lá e troca a roupa. Ela tem a necessidade de ser aprovada. Ela não gosta de desagradar. Outro sintoma é a crença de que a felicidade está condicionada a outra pessoa. Você só é feliz se tiver com tal pessoa. Você só consegue falar, tô doida para fazer a faculdade. Mas vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Se tu não for, eu não vou. Isso é uma carência. Você precisa da pessoa para fazer algo. Você precisa da pessoa para concluir algo na sua vida. Outro sintoma é o ciúme excessivo. Uma pessoa controladora. Porque ela não foi controlada. Por ela ter medo de perder,
por ela não ter confiança, por ela não ter essa autoconfiança de si, de quem ela é, do que ela pode fazer, do que ela é capaz de fazer, do que ela é capaz de desenvolver, então ela desenvolve um ciúme excessivo, pelo medo da perda. Outro sintoma é viver em função dos sonhos dos outros. Viver em função dos sonhos dos outros. Viver em função daquilo que o outro está vivendo. Ah, fulano fez aquilo, eu também faço. Fulano comprou um carro desse, eu também quero. Fulano comprou uma roupa dessa, eu também quero. Mas o sonho do outro não é o seu. Você está vivendo a sua vida baseado na conquista, no sonho que outra pessoa conquistou. Vou fazer tal faculdade porque fulano está fazendo tal faculdade. Mas será se é essa faculdade que você quer? Será se esse é o carro que você queria ter? Será se essa é a roupa que você queria usar? Será se... Não, talvez você esteja vivendo o sonho de outra pessoa. Um sintoma também é não ter plano e nem perspectiva para a sua própria vida. Uma pessoa que ela é carente, ela tem essa carência, ela não consegue desenvolver planos e nem perspectiva. É aquele tipo de pessoa que, deixa a vida me levar, o que tiver que ser será. Pessoa desanimada, sabe? Pessoa desanimada. Outro sintoma também é o vitimismo. Aquele que é sempre vítima de tudo. Mas tudo só acontece comigo. É porque sou eu. Se fosse comigo, se não fosse comigo, ela agia de outra maneira. Ela tá falando assim porque é comigo. Essa pessoa que ela é vitimista, ela desenvolve esse vitimismo, é uma pessoa muito doente por dentro. É uma pessoa que não tem autoestima. É uma pessoa que ela não consegue controlar as próprias emoções dela. E também tem um sentimento de inferioridade, que é outro sintoma. Aquele que está sempre para baixo, o outro é melhor que eu. Tem pessoas que não conseguem receber elogios, sabia disso? É sentimento de inferioridade. Por exemplo, você vai elogiar essa tua letra tá bonita, essa sua roupa tá bonita. Não, eu não gostei, não achei. Ela tá até achando às vezes, mas ela tem a necessidade de se mostrar inferior. Não gostei. Não, eu acho que se fosse você ficava melhor. Tá, não sei, sabe essa pessoa? Tua letra tá bonita. Não, mas eu acho que poderia ser melhor. Eu não achei bonito. Tu achou, mas eu não achei. Eu não gostei muito, não sei o que, sabe? Isso é o sentimento de inferioridade. E também a necessidade de chamar a atenção das pessoas. É aquilo que eu disse que muitas das vezes nós queremos suprir as nossas necessidades através de outras coisas. Tem pessoas que sofrem um tipo de carência emocional, que elas têm a necessidade de se expor nas redes sociais. Você já viu isso? Pessoas que estão o tempo todo querendo chamar atenção, mostrando um sorriso que, na verdade, por trás desse sorriso há muitas lágrimas e dores, muitos traumas que precisam ser curados. Mas ela tem a necessidade de expor. Tem pessoas que colocam uma foto atrás da outra nas redes sociais porque ela gosta de receber elogios, ela gosta de receber atenção de outras pessoas. Aí gosta de mostrar o corpo. Tem pessoas que têm a alma totalmente ferida. Então, como ela não consegue expor a alma, que é uma alma feia, uma alma negra, ela expõe o seu corpo. Porque é a única maneira que ela tem de chamar a atenção. Porque se ela for falar do que ela está sentindo, talvez ela não chame a atenção de ninguém. Então, existe essa necessidade de chamar a atenção das pessoas. E um outro sintomas da carência é o sentimento de rejeição. Ninguém gosta de mim, ninguém me chama, ninguém me convida, fulano não me convidou, te convidou, não me convidou, não gosta de mim, não sei o que. A pessoa está se excluindo, ela mesma se exclui de tudo. Mas por quê? Porque ela tem um trauma relacionado a isso. Ela já viveu algum tipo de abandono na infância dela. E agora ela está desenvolvendo isso na sua fase adulta. Então, o objetivo desses encontros é nós falarmos, aprofundarmos nesses assuntos. Nós vamos ver também que muitos personagens bíblicos também tiveram esses sintomas, desenvolveram esses tipos de traumas na sua vida, desenvolveram esse tipo de carência. Nós vamos falando isso a cada encontro. Os perigos da carência e suas possíveis consequências. Muitas pessoas carentes, elas agem por impulso, mas isso nós ficamos para o nosso próximo encontro. Amém? Fiquem com Deus e até o nosso segundo encontro para o carência emocional. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo.